Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula, nós iremos falar sobre o estudo do sinal da função de segundo grau, tá? Muito importante ter esse conhecimento para a gente fazer e passar para o próximo passo, que seria a inequação de segundo grau. Então, lá no gráfico, onde a parábola corta o eixo do x ou não corta o eixo do x, nós vamos entender ali a relação dos sinais de x, do eixo x, com o eixo y, ok? Então, é muito fácil, muito tranquilo e espero que vocês gostem. Bons estudos! Estudo do sinal da função quadrática. De acordo com o PET, dessa semana, nós vamos ter dois pontos. Um é o estudo do sinal e o outro é as inequações, são as inequações. Tá? Para a gente fazer as inequações, nós temos que entender como que funciona a função quadrática, a parábola, de acordo com o eixo x e y. Se isso significa que nós vamos estudar esse sinal da função quadrática. Então, aqui, dentro do estudo do sinal, nós vamos ler a definição. Estudar o sinal da função é identificar para quais valores de x temos um f de x menor que zero, ou seja, um y menor que zero, um y maior ou igual a zero, tá? Então, nós vamos estudar o valor de x se eu tenho um y negativo, positivo ou igual a zero. O que a gente precisa saber? Para estudar esse sinal, nós devemos conhecer a concavidade da parábola, se é voltada para cima ou para baixo. E quem irá nos indicar isso vai ser o valor do coeficiente A. E conhecer o discriminante, tá? Com as suas raízes. Então, a partir do discriminante, que nós já vimos, na última aula, sobre função de segundo grau, o discriminante, o delta, ele vai me indicar se eu tenho duas raízes diferentes, se eu tenho duas raízes iguais ou uma única raiz, que alguns livros trazem assim, ou nenhuma raiz, tá? Então, eu preciso identificar quais são essas raízes e saber a concavidade da parábola, tá? Então, vamos ver aqui. Na primeira situação, com delta maior que zero. Se meu delta é maior que zero, então eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Mire onde que estão essas raízes reais. São os valores que cortam o eixo do x. E além disso, eu posso ter uma parábola com A positivo, com cavidade voltada para cima, ou com A negativo, com cavidade voltada para baixo. Agora, olhem aqui comigo. Analisem aqui, peguem aqui comigo esses valores de x, tá? Para todo valor de x aqui, olha, menor que x1, vejam bem, todos os valores menores que x1, x1 não entra, tá? Se eu projetar aqui na parábola, olha, vai me dar sempre um y, o quê? Um y positivo. Então, o que eu tenho aqui? Esses valores que estão antes do x1, que estão acima do eixo do x, eu vou ter um y positivo. Então, o meu y será positivo para todo x o quê? Menor que x1. Ou, eu também tenho para x maior que x2. É a minha segunda raiz. Então, vejam bem. Positivo acima do eixo do x. Negativo abaixo do eixo do x. Analisem aqui comigo. A função é negativa. Aqui, ó, negativa, tá? A função. Quem que é a função, gente?
A função é o meu f de x, que é o y. Então, vocês vão pensar em relação a y. Então, o meu y vai ser negativo se meu x, tá? Estiver entre quem? x1 e x2. Todos esses valores aqui, ó, se nós projetarmos ele aqui, nós vamos ter y o quê? Negativo, olha. Tá? Então, toda projeção que estiver aqui entre x1 e x2 vai me dar um y negativo. Eu vou apagando para não sujar muito aqui, tá? Outra coisa, a função será nula. O que é nula? Igual a zero. Sempre uma função é igual a zero quando eu identifico as minhas raízes. Então, ela vai ser zero se meu x for igual a x1 e igual a x2, tá? Então, x1 e x2, que são as raízes, os valores que tocam o eixo do x, vai me dar um y igual a zero. E agora, a minha função vai ser positiva, o meu y vai ser positivo. Olha aqui comigo. Tudo isso que tá aqui, ó, e aqui, se eu projetar aqui para o eixo do y, vai ser tudo positivo. Subindo essa parábola aqui, vai ser tudo positivo. Então, quando eu tenho o y positivo, quando a minha função é positiva, quando eu tenho um x menor que x1, não pode ser igual, ou eu tenho um x maior que x2. Aí, eu terei, deixa eu apagar aqui, aí eu terei os valores de y positivo. Então, tudo que está acima do eixo do x é positivo. Tudo que está abaixo do eixo do x é negativo. E isso eu analisei para uma concavidade voltada para cima, com A maior que zero. Agora, vamos ver uma concavidade voltada para baixo. Já vai ser o inverso. O que estiver em cima, acima do eixo do x, ó, positivo. Abaixo do eixo do x, negativo. Então, vejam aqui comigo. A função é negativa. Olha aqui, função negativa. Projeta esses valores aqui, ó, para o eixo do x, do y. Todos esses valores, se eu projetar para o eixo do y, vai me dar um y negativo. Então, ela vai ser negativa quando o x for menor que x1, olha, menor que x1 ou maior que x2. E ela vai ser nula, igual a zero, quando o x for igual a x1 e igual a x2. E ela será positiva quando estiver entre, olha aqui, os valores entre, essa parte aqui, ó, entre x1 e x2. Qualquer valor que eu projetar aqui para o eixo do y, olha só, vai me dar um y positivo. Ok? Então, esse desenho é quando ela for maior que x1 e menor que x2. Então, esse esboço dessa parábola, ele é fundamental no entendimento de vocês, tá? Para vocês estarem respondendo esse estudo do sinal. E o que é estudar o sinal? É escrever isso aqui, ó. É escrever isso que tá aqui. Eu vou escrever de uma outra forma para vocês. Olha só. Nós vamos escrever o seguinte. Para que eu tenho um f de x menor que zero, olha, f de x é negativo, quando o x for menor que x1 ou o x for maior que x2, é a minha segunda raiz, tá? Eu tenho um f de x igual a zero, eu tenho uma função igual a zero, quando
o x for igual a x1, que são os valores que cortam o eixo, e o x for igual a x2. E agora, eu tenho... Gente, aqui eu escrevi errado, aqui é menor. Vamos apagar aqui, ó. Desculpa, aqui é negativo. Eu tenho uma função negativa se o x for menor que x1 ou maior que x2. E agora, eu vou ter uma função positiva se o x estiver entre x1 e x2. Gente, quando a gente escreve na equação, que temos assim conjuntos entre dois pontos, a gente escreve dessa forma, olha, x é maior que x1 e menor que x2, tá? A gente lê dessa forma, x é maior que x1, está entre x1 e x2, ok? Então, é assim que a gente faz o estudo do sinal, a gente escreve dessa forma, para um x menor ou igual a zero, menor que zero e igual a zero ou maior que zero, tá? Então, a forma que a gente escreve é isso aqui. Próximo. Aqui a gente viu com duas raízes, um delta maior que zero, duas raízes reais. E quando o meu delta é igual a zero? Quando o meu delta for igual a zero, significa que eu vou ter uma única raiz real ou duas raízes iguais. Vejam bem, se meu A for positivo, tá? Todos os meus valores de x, olha, de y vão ser positivos. Estão todos acima do eixo do x, exceto para quem? Quando o meu x for igual a zero, ou seja, quando o meu y for igual a zero, o meu x vai ser minha raiz. Então, como a gente pode escrever isso? Vejam bem, o f de x vai ser maior que zero, que olha, maior que zero, tá? Para todo x diferente de quem? De x1. Tudo que tiver, qualquer valor de x aqui, vai me dar um y positivo, exceto para quem? Quando for igual ao x1, tá? Então, esse símbolo aqui significa para todo. Qualquer valor de x, exceto quem? A sua raiz, que é o x1. O meu f de x vai ser igual a zero quando o x for igual ao x1, que no caso também é igual a x2. E o meu f de x é menor que zero. Existe f de x menor que zero? Não. Então, não existe x pertencendo ao conjunto dos reais. Então, eu não tenho, quando um delta é igual a zero, uma única raiz, e a concavidade é voltada para cima. Agora, olha do outro lado. Agora, minha concavidade é voltada para baixo. Então, vamos analisar. F de x maior que zero. Eu tenho algum valor de y aqui que seja positivo? Não, tá? Então, neste caso, não existe x pertencendo aos reais. Aqui, olha, a função nunca será positiva. F de x igual a zero é a minha raiz. É quando x for igual a x1 ou x2. E agora, para uma função negativa menor que zero, é qualquer valor de x diferente de quem? De x1. Então, é para todo valor de x diferente de x1. Então, eu posso ter qualquer valor de x, desde que seja diferente de
x1, ou diferente da raiz. Então, vocês saberem a concavidade e os sinais positivos e negativos, basta vocês fazerem as projeções, olha, para o eixo do y. Vocês vão ver aonde que temos y negativo, y igual a zero ou y positivo. Ok? Próximo. Agora, a gente vai trabalhar com delta negativo. Ele não possui raízes reais, não encosta no eixo do x. E como que fica isso? Se a minha concavidade é voltada para cima, todos os valores de x vão ser positivos. Todos. Eu posso ter até uma parábola aqui, olha. Pegando o segundo e o primeiro quadrante. Todos os valores de x vão ser positivos. Eu não vou ter, ela nunca vai ser nula, nunca vai ser negativa, nunca vai ser nula, e a função vai ser sempre o quê? Positiva, tá? Então, a função, vamos escrever aqui, o f de x maior que zero para todo valor de x. F de x igual a zero não existe. F de x menor que zero não existe nos reais. Tá ok? E agora, se a minha concavidade for voltada para baixo? Ela não vai tocar o eixo do x e os valores vão estar todos abaixo do eixo do x, tá? Então, se ele está todo abaixo do eixo do x, todos os meus valores serão o quê? Negativos. Agora, já é o inverso. Ela é sempre negativa, nunca é nula porque não encosta no eixo do x e nunca é positiva. Vamos escrever como que fica? F de x maior que zero. Eu tenho? Não. Então, não existe nos reais. F de x igual a zero. Eu encostei no eixo do x? Não. Então, não existe nos reais. E o f de x menor que zero? Para todo valor de x. Então, para qualquer valor de x, ela será negativa. Isso quando o meu A for menor que zero. E ao contrário, quando o A for maior que zero, ela vai ter somente valores positivos. Vamos fazer aqui agora, já que nós vimos todo esse esboço, como que a gente trabalha isso, tá? Primeiramente, para estudar o sinal, nós precisamos ter uma função, tá aqui, uma equação de segundo grau, uma função. Tenho que conhecer as suas raízes, valor de x1 e x2. Então, nós temos que aplicar Bhaskara ou então o método simplificado, tá? Temos que achar as duas raízes. E temos que conhecer a concavidade da parábola, os valores que é o valor de A. Ok? Então, vamos lá, vamos resolver, vamos achar as raízes dessa equação aqui. Para eu encontrar a raiz, eu vou igualar a zero. É completa, eu só resolvo por Bhaskara, tá? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é b? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 25 menos 24. Delta é 1. Agora, nós vamos verificar as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X. Menos b, muita atenção que temos dois negativos. Então, é menos 5, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes o a que vale 1. X1. Menos 5 mais 5, mais raiz de 1 sobre 2. X2, 5 menos 1 sobre 2. Primeira raiz,
6 dividido por 2, 3. Segunda raiz, 4 dividido por 2, 2. Analisem comigo. Se meu delta é maior que zero, eu tenho que ter duas raízes diferentes. Vai cortar o eixo do x, que eu desenhei um eixo aqui do x, em 2 pontos, tá? Quais os pontos que ela vai cortar? No 2 e 3. 2 e 3. E a concavidade? Por que a concavidade é importante? Eu preciso saber a concavidade. Se meu A é igual a 1, a concavidade é voltada para cima. Então, quando eu fizer essa parábola aqui, ela vai ficar assim. Ok? Então, o que nós fizemos? Encontramos o delta, as raízes, analisei a concavidade, desenhei o esboço. Eu só preciso disso. Agora, nós vamos colocar os sinais. Vamos ver os sinais? Para todo sinal acima do eixo do x, positivo. Abaixo do eixo do x, negativo. Então, as projeções, agora a gente vai continuar resolvendo aqui. Agora entra efetivamente o estudo do sinal. Se eu quero um f de x positivo maior que zero, os valores do meu x tem que ser o quê? Eles vão estar aqui e aqui. Então, eu tenho x menor que 2 ou x maior que 3. Não pode ser igual a 2 ou igual a 3, porque aí a gente vai estar tocando na raiz, tá? Então, é qualquer valor menor que 2, maior que 3. Segundo ponto, f de x igual a 0. É para x o quê? Igual a 2 e igual a 3. X igual a 2 e x igual a 3, que são as minhas raízes. E no ponto negativo? Quando que eu vou ter um y negativo? É quando estiver entre os pontos 2 e 3. Então, é quando x for maior que 2 e menor que 3, excluindo eles. Não pode ser igual. Ok? Então, tá aqui o estudo do sinal desse exemplo que nós fizemos. Vamos fazer mais um? Estude o sinal dessa função. Vamos encontrar o delta. B ao quadrado menos 4AC. Meu B é 6. Menos 4. Meu A é menos 1. Aqui, ó. E o C menos 9. Delta, 36. Menos vezes menos vezes menos vai dar menos. 36. Delta igual a 0. Então, o meu delta foi igual a 0. Eu sei, então, que eu vou ter uma raiz ou duas iguais. Ele vai tangenciar o eixo do x. Agora, ele vai tangenciar o eixo do x em qual ponto? No meu x' ou no meu x1. Vamos continuar aqui. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X menos b, se o b é 6 positivo, então ele fica negativo. Mais ou menos raiz de 0, que não vai fazer diferença, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Cuidado aqui, ó, o a é menos 1. Concavidade para baixo. Eu vou até colocar ali. Aqui ficou menos 6 dividido por menos 2, que deu 3 positivo. Então, vejam bem, o meu gráfico, a raiz dele é o ponto 3. Então, ele vai tangenciar, só tem uma única raiz, né, ou duas iguais, no 3.
Ele vai tangenciar com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo? Quem vai definir isso é o meu A. Ele é negativo, então a concavidade voltada para baixo. Então, ele vai fazer isso, olha, ele vai subir, vai encostar lá e vai descer. Ok? E os sinais? Como que fica o sinal aqui da função? O meu gráfico, ele tem todos os valores no eixo, abaixo do eixo do x. Então, todos os valores serão negativos, exceto para quem? Para minha raiz. Então, vejam bem como é que a gente vai escrever isso. F de x positivo maior que zero. Eu tenho valores acima do eixo do x? Não. Então, não existe x pertencendo aos reais. Então, não tem valor. F de x igual a zero é a minha raiz. Então, eu tenho. É para quanto? O x valendo 3. Quando o x for igual a 3. E o f de x negativo? Eu tenho qualquer valor de x diferente de quem? De 3. Então, vai ser para todo valor de x diferente de 3. Vocês podem colocar x menor que 3 ou x maior que 3. Vocês podem escrever assim também, olha. X menor que 3 ou x maior que 3, porque aí vocês vão estar excluindo o 3 aqui dessa sequência aí de vocês, desse intervalo. Tá bom? Eu trouxe esse exercício aqui, ele é lá do Ciências e Aplicações. Com textos e aplicações. Eu gostei dele porque ele te dá os gráficos e a gente precisa analisar o gráfico. E aqui tem uma simetria. Então, achei legal para a gente fazer. Olha só. Esse aqui do gráfico A. Vocês vão pensar assim, eu não tenho a função para me resolver e eu não tenho a raiz. A raiz vocês têm. Eles te deram, o problema te deu o eixo de simetria, olha aqui. E o eixo de simetria, ele divide a parábola exatamente em tantas unidades antes e depois. Ele te deu uma raiz que é quanto? 1. De 1 para 3, eu tenho quantas unidades aqui em módulo? 2 unidades. Então, do 3 para aqui, ó, para a segunda raiz, eu também vou ter 2. Então, eu vou somar 3 mais 2, vai ser 5. Quais serão minhas raízes, então? O x1 é 1 e o x2 vai ser 5, tá? E a partir daqui, a gente vai colocar os sinais. Vejam bem, tudo que está acima é positivo na parábola. Tudo que está abaixo é negativo. Então, ela é positiva para o intervalo e ela é negativa aqui. Então, nós vamos escrever isso agora. Então, f de x maior que zero. Para quando? Quando eu estiver neste intervalo de 1 até 5, exceto os dois, tá? Então, quando x for maior que 1 e menor que 5, vejam que eu não estou colocando igual. Quando que a minha função vai ser igual a zero? Quando eu tiver as raízes, né? Então, quando x for igual a 1 ou i, né? Melhor colocar i. E x igual a 5. Nesses dois pontos, ela vai estar cortando o eixo do x, então meu y é zero. E quando eu tenho uma função negativa? Quando o meu y é negativo? Quando ele for menor que 1 ou quando ele for maior que 5. Ok? Olha o B. O B já te deu o gráfico e já mostrou para vocês onde que ele tangenciou o eixo do x. Ele tangenciou na origem, no zero. Então, aqui, quando que eu vou ter, todos os valores vão ser o quê? Positivos. Exceto para quem?
para o zero. Então, olha só, o meu f de x é maior que zero para todo valor de x diferente de quem? Do ponto que tangenciou, que é a raiz do zero. O meu f de x vai ser igual a zero, onde? Quando x for igual a zero, que é a minha raiz. E eu tenho f de x negativo? Eu tenho alguma projeção de y aqui para baixo? Não. Então, o meu f de x é menor que zero, ele não existe nos reais. Ok? C. O C te deu um ponto, tá aqui o 4, tá? E aqui tá meu eixo de simetria. Então, o meu eixo de simetria, veja bem, ele divide a parábola igualmente daqui até aqui, daqui até aqui. Se eu estou falando que daqui até aqui é 4, a metade de 4 é quanto? 2. Então, aqui, 2 unidades, 2 unidades. Então, aonde que é a minha raiz? Minha raiz é 2. Tá? É a metade de quem? Dos 4 aqui, das unidades, 4 unidades que eu tenho em módulo, que é o eixo de simetria. Então, aqui eu tenho a minha raiz que vale 2. Ele tangenciou o eixo do x na raiz 2. Então, vamos analisar aí. Vai ficar igualzinho na letra B, só mudando a raiz. Aqui, olha, ele vai ser positivo para todos os valores de x, exceto para o 2. Então, vamos escrever. F de x é maior que zero para todo valor de x diferente de 2. F de x é igual a zero quando x for igual à minha raiz, que é 2. E o f de x é menor que zero, existe? Olha, não tem ninguém, não tem valores de y projetado para baixo. A parábola não passou aqui para o lado negativo. Não existe nos reais. Ok? E por último, a letra D. A letra D, vamos analisar aqui o meu A é negativo, com cavidade para baixo. Todos os valores de Y serão o quê? Negativo. Ela não encosta no eixo do X, ela não tangencia o eixo do X. Vocês podem ver pela projeção, olha, pega um pontinho da parábola e joga para o Y. Olha, todos os valores vão cair sempre no Y negativo. Então, como que nós vamos escrever aqui? Meu f de x maior que zero. Existe? Não existe. F de x igual a zero. Existe? Não existe. Tá? E f de x menor que zero. Para todo valor de x. Qualquer valor de x vai estar aqui. Lembrando que esse símbolozinho meu aqui que eu falo, significa para todo. Ok? Bom, gente, então aqui esse é o estudo do sinal. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Acho legal voltar, né, parar o vídeo, dar uma estudadinha, porque depois eu vou fazer uma outra aulinha com as inequações. Ok? Então, bons estudos para vocês.